Paz do Senhor, igreja. Gostaria que abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 3, do verso 1 ao verso 12. Hoje vamos falar sobre um grande homem de Deus, vamos falar sobre João Batista. E diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este anunciado pelo profeta Isaías, que disse: A voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e cintos de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele de Jerusalém, toda a Judeia e todas as suas províncias adjacentes ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais que vós mesmos, dizendo: Temos pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Só até aqui. O nome João Batista tem um significado: Deus é gracioso. Javé mostrou favor com João Batista. João Batista tem algo que chama muita atenção, só as vestes dele já é algo muito profético. João Batista é descendente de sacerdote, filho de Zacarias, e João Batista poderia vestir uma veste sacerdotal, poderia ter direito à melhor alimentação, ou à flor da farinha, mas, no entanto, ele se alimentava de gafanhotos e se alimentava de mel silvestre. Isso tem um significado muito forte. O mel silvestre aponta para Jesus, nosso Salvador, porque por 40 anos Deus proveu e o maná caiu no deserto, e o maná tinha sabor de mel. Deus provém para aqueles que creem e andam nas suas promessas e na sua palavra. O alimento, o gafanhoto é um animal que é triturador, é um animal que é devorador. Então, a simbologia de João Batista comer gafanhoto estava mostrando que o devorador é devorado por Deus. Se vocês podem compreender por aí que só a alimentação de João Batista já estava confrontando os sacerdotes daquela época. As vestes, então, muito mais além, porque as vestes de João Batista, o couro no lombo dele simbolizava o jugo que estava sobre as pessoas. A veste do camelo, a pele de camelo, mais forte porque o camelo para o judeu era considerado um animal impuro. E imagina uma pessoa entrar aqui com a pele de camelo, e nós sendo judeus, e ele entrar por aqui adentro, causou um grande escândalo, causou um grande confronto àquelas pessoas. E o camelo, a gente sabe que é um animal que ele fica 40, 50 dias sem precisar beber água. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ir na fonte de águas vivas, como cantamos agora há pouco, todos os dias. Não é de 40 dias ou 50 dias ou de semana a semana quando nós vimos à casa do Senhor. Mas todos os dias nós, como os filhos de Deus, precisamos ir na fonte de águas vivas, nos alimentar e suprir a cada dia. Então somente as vestes de João Batista já fala muito. O camelo é um animal hostil, mostrava a hostilidade dos sacerdotes com o povo que precisava ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou 400 anos sem ser pregada, porque de Malaquias a João Batista passaram-se 400 anos, havia templo, havia adoração, havia louvor, mas não havia palavra de Deus. Hoje nós, pela graça, temos palavra de Deus, mas eles ficaram 400 anos sem alguém que lhes trouxesse a direção do divino. E nós não precisamos ser homens e mulheres que tenham o coração ardendo pela palavra de Deus, o desejo de buscar a palavra de Deus todos os dias. João Batista foi o precursor
aquele que abriu o caminho. A palavra diz, ele veio para preparar o caminho ao Senhor. No livro de Isaías, no capítulo 40, fala dessa profecia. Malaquias também fala dessa profecia, fala que viria um para preparar o caminho do Senhor. A minha pergunta que eu faço nessa manhã, e fiz esta semana toda para mim, nós estamos a preparar o caminho do Senhor? Essa palavra tem me causado muito constrangimento para mim na minha vida, eu vou ser sincero com meus irmãos. Esta semana eu chorei muito por mim e pela igreja, porque essa palavra tem me confrontado. E eu creio que é uma palavra que é necessária ser pregada no nosso meio para que nós possamos entender aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos caminhando, como nós estamos andando. O batismo de João Batista, e que nós todos já passamos por ele, tem um significado. Nós só passamos pelas águas e temos um compromisso público de sermos como Cristo, sermos criaturas novas, feitas à imagem de Cristo, e não olhar para o que está para trás, mas andarmos para frente com Cristo Jesus. João, a gente vê nessa palavra que ele começa o seu ministério, ele não aparece no centro de Jerusalém, ele não vai ao templo, ele está no deserto. Ele está no deserto da Judéia, junto à margem do Rio Jordão, trazendo essa palavra profética, que é uma palavra profética que eu vou dividir em 4 tempos. E ele, no deserto, ele começou então a trazer as profecias, essas palavras de renovo, começou um tempo novo, um modo de pregar a palavra diferente, a palavra que realmente tem que ser pregada, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Toda a palavra de João Batista aponta para Jesus. Ele veio mesmo preparar o caminho. E deserto, gente, é um lugar de confronto. É um lugar de encontro com Deus. A gente vê várias passagens na Bíblia, o próprio Jesus foi 40 dias para o deserto. A gente vê em Números, no capítulo 14, fala da peregrinação do povo no deserto, que foram levados e ficaram 40 anos no deserto, também por desobediência a Deus, mas também para serem preparados e adestrados para algo que Deus tinha para eles. Muitas vezes nós precisamos ir ao deserto, nós todos, e sermos confrontados nos nossos medos, nos nossos receios, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pecados. Precisamos ter o confronto de Deus. Em Êxodo, mostra-nos Moisés no deserto, encontra a sarça ardente com Deus. A gente vê em Reis, Elias também vai ao deserto, e no deserto ele é alimentado e suprido por Deus. O deserto muitas vezes não é um lugar de morte, em destruição, mas é um lugar de confronto, de restauração com Deus, de encontro com Deus, se encontrar com o Criador. Pode ser sim um local que a gente morra nesse lugar, se a gente não quiser andar com Deus. O batismo é um ato público de arrependimento, é um ato público de mostrar o nosso desejo de andar com Cristo. Eu creio que todos aqui foram batizados nessa sala. Todos, né? O batismo demonstra a humildade, demonstra tanta coisa. Então a mensagem de João Batista, eu dividi nessa mensagem em 4 pontos. A primeira é a chamada ao arrependimento. O primeiro ponto, dos 4 pontos do que João Batista pregou quando veio, o primeiro ponto é uma chamada ao arrependimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 30 ao 31, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependimento, gente. É algo, a palavra arrependimento, ela vem do grego, que quer dizer metanoia, mudança de mente. E é uma mudança de mente, primeiramente, a gente tem que reconhecer o nosso pecado, saber, olha, eu sou pecador e careço da glória de Deus.
careço mudar. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, primeiro ponto para o arrependimento, arrependimento é como perdão, não é um sentimento, é uma decisão. Então, eu decido me arrepender e vou diante de Deus e, olha, reconheço o meu pecado, confesso o meu pecado e faço um compromisso de andar no caminho correto, no caminho de Cristo Jesus, o caminho que chamou cada um de nós a andar. Em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E sejais conformados, não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que a nossa mente tem que ser renovada a cada manhã. A cada manhã, como o pastor Pedro orou agora um bocado, a misericórdia do Senhor vem sobre cada um de nós, dá-nos a oportunidade de nos arrependermos. A cada manhã o Senhor vem nos visitar e nos dá a oportunidade de nos ajoelharmos e nos arrependermos diante de Deus. O arrependimento, antes de entrar, o arrependimento não é, como é que eu vou vos dizer? Tem que ser diário. A gente pensa que não, mas o arrependimento é diário, é todos os dias. Em Lamentações, ele nos mostra a frequência do arrependimento. O pastor Pedro orou a respeito. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos pelas suas misericórdias. São inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, assim como a misericórdia de Deus são novas a cada manhã. Então, o nosso arrependimento é algo que tem que ser praticado diariamente. Se o Senhor renova a misericórdia deles a cada manhã tu tens uma oportunidade de ir ao Criador e dizer assim: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo de não ter feito certo. Senhor, eu me arrependo de não ter falado aquilo que não devia ter falado. Senhor, eu me arrependo. Cada um sabe aquilo que o Senhor está tocando no teu coração. Cada um sabe que precisa se arrepender. E é algo que a gente não pode dizer assim, não. O apóstolo Paulo, em suas cartas, frequentemente nos chama e nos exorta ao arrependimento. Em quase todas as cartas de Paulo aparece. E eu trago aqui em Efésios, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Essa passagem destaca mesmo a importância de renovarmos, vestirmos as nossas roupas, tirar as roupas velhas todos os dias. Tu não tomas banho todos os dias, eu tomo banho todos os dias. Então, todos os dias nós precisamos ser renovados por Deus. Todos os dias a gente precisa tirar as trajes vestes e vestir as novas. Isso é um processo. Tu não fazes assim, estalou o dedo, já estou vestido com uma roupa limpinha, né? Era bom. Mas não é. Demora algum certo tempo. Por isso que o arrependimento tem que ser algo constante nas nossas vidas. E eu vejo no nosso meio, a gente tem dificuldade de reconhecer, a gente tem dificuldade em dizer: perdoa, irmão, pequei contra ti. A gente tem dificuldade de tantas coisas que não devíamos ter mais dificuldades. Porque todos aqui já caminham há um certo tempo com o Senhor e conhecem bem da palavra de Deus. O Senhor tem nos trazido e tem me trazido ao coração. Essa semana, então, foi que há um tempo novo vindo sobre nós. Há um tempo novo vindo sobre esta casa. Há um tempo novo que nos faz entender a importância de andar em santidade. Há um tempo novo que mostra que o Senhor está às portas e a igreja está distraída, está dormindo, está perdendo tempo com coisas desnecessárias. O segundo ponto do ministério profético de João Batista, eu já falei bastante nele, ele nos confronta do pecado, ele nos aponta o pecado. João Batista não teve medo, João Batista foi aos poderosos da época e declarou a palavra com ousadia.
E mesmo quando João Batista foi preso, para que ele se calasse com essa história de arrependam-se, é chegado o reino de Deus, apareceu outro, maior que João Batista, a dizer, arrependam-se e busquem o meu reino. E esse foi Jesus. O ministério de Jesus começou, é a primeira vez que Jesus aparece, ele diz, eis que é chegado o meu reino, arrependam-se. Jesus não curou ninguém. A primeira vez Jesus não curou ninguém. E muitos andam com Jesus e buscam Jesus por aquilo que Jesus pode nos dar. Mas, na verdade, nós temos que andar com Jesus por aquilo que Ele já nos deu. Jesus já nos deu tudo. Jesus já me deu tudo, eu não preciso de mais nada. Eu hoje, se hoje encerrasse para mim, eu ia dizer assim, obrigado, Jesus, porque eu já tive tudo. Foi Jesus naquela cruz, gente. E em Gálatas, eu vou ler, Gálatas 5, 19, 21, sobre as obras da carne. As obras do Espírito é o que nós devemos andar, é nas obras do Espírito. Mas muitas vezes a gente vê que nós andamos mais nas obras da carne que do Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contentas, ciúmes, giras, pelejas, distensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais de antemão vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E em Romanos diz algo, Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos mais dar lado ao pecado das nossas vidas. Crente peca sim, mas tem que ser um acidente. A gente erra. Eu reconheço, eu sou pecador, eu careço da glória do Senhor todos os dias. Mas a minha vida não tem que ser uma vida de pecado em que o pecado vem e para mim já é normal e aquilo nem o Espírito Santo me incomoda mais porque o pecado já é tão normal na minha vida que eu já deixo andar. Porque já não faz nada, o Espírito Santo já não está em mim. Na verdade, se eu começo a andar num caminho de pecado em pecado, vai chegar a uma altura que o Espírito Santo não está em mim, porque o Espírito Santo não anda não se mistura. Em Romanos, novamente Paulo, 7, diz assim, porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidades de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O resultado do pecado é sempre maior. O pecado tem sempre, na minha vida e na tua vida, irmão, um efeito maior. Tem aquilo, efeito causa. Pequei, mas vai ter uma causa e uma consequência lá na frente. O Senhor me perdoa. Mas a causa vai estar ali, porque a gente plantou. E quando a gente planta pecado, vamos colher a consequência do pecado. Não tem como. Eu sei, eu vou diante de Deus, que muitas coisas que sobrevieram pela minha vida, eu estou colhendo do pecado lá atrás, de não ser obediente à palavra de Deus, de ser rebelde à palavra de Deus, de ser rebelde ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao coração do povo e o povo se rebela e não busca. O Espírito Santo nos mostra o pecado e o povo continua andando no pecado porque, não, isso não é para mim. Não, o Espírito Santo se enganou. A gente quer um Jesus à minha maneira. Eu quero um Jesus que seja compatível com a minha maneira de ser. Não, Jesus não é compatível comigo. Porque eu tenho uma natureza pecaminosa.
eu peco, e Jesus é santo. E a gente vê que a causa, e eu falei agora há pouco da cobiça, e eu vou dar um exemplo como o efeito causa atua nas nossas vidas. Todos sabem da história do rei Davi, que estava lá no palácio, numa boa, e olhou e viu Betseba despida, tomar um banho, tranquila, e ele cobiçou, e mandou chamar ela. E o pecado do rei Davi começou na cobiça. Ele cobiçou, olhou para ela, e depois de cobiçar ele adulterou. Mas não parou por aí, porque depois de adulterar, ele imaginou arranjar uma maneira de o esposo vir e cobertar com ela. Não aconteceu, ele mentiu, continuou pecando. E mais à frente, como não deu resultado, manda um amigo para frente da batalha para morrer. Ele assassinou, ele matou. O pecado evolui, caminha e vai crescendo. Tu pecas hoje uma coisa que é pequenininha, à frente, mais um dia à frente aquela coisa pequenininha já é um pouquinho maior. E depois um pouquinho maior é. E vai crescendo, começa a virar uma bola de neve. E quando a gente vai ver, já é difícil dar a volta. Já estamos longe de Deus. Ao caminho que João Batista diz é o arrependimento, gente. Pergunta para vocês: crente pode viver pecando? Pode viver no caminho do pecado? Será que estamos guardando bem o tesouro? Ou pergunto, onde está o nosso tesouro? Estamos brincando com algo que é muito importante, trocando os prazeres desse mundo pela eternidade com Cristo Jesus. Estamos trocando os prazeres desse mundo com a eternidade com o Senhor. Eu vou lutar, eu tomei uma decisão. Nessa sexta-feira tivemos um tempo de cenáculo maravilhoso, o Espírito Santo esteve aqui no nosso meio, nos encheu, nos trouxe direção. E Deus nos trouxe um entendimento diferente, que começou um tempo novo no nosso meio. Começou um tempo de Deus separar, dividir e trazer aqueles que querem realmente andar com Cristo. Aqueles que têm um coração para buscar o Senhor, que têm um coração para andarem com Deus. Em Romanos 7, eu vou continuar. Em Romanos 7, do 18 ao 24. Porque eu sei que em mim, isto na minha carne não habita bem algum, e com efeito em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal. Não quero isso, mas faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento, que prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará? Todos sabem o caminho. Ele fala, o apóstolo Paulo fala que os nossos membros nos levam ao pecado. Aquilo que os meus olhos veem, que os teus olhos veem. O que os nossos olhos estão vendo? Aquilo que os nossos ouvidos ouvem. O que os nossos ouvidos estão ouvindo? É a palavra de Deus que nos edifica e que nos mostra o caminho da verdade e vida? Levantamos as nossas mãos ao Senhor. O que as minhas mãos estão a tocar? Estamos a tocar em coisas mortas? O que a minha boca fala? É a palavra de Deus? A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Do que está cheio o nosso coração? É da palavra de Deus? Se não está cheio da palavra de Deus, tu tem que decretar a vida, porque da mesma boca não pode jorrar bênção nem maldição. Tem que jorrar, como a ministra Letícia nos ministrou, o rio que jorra do trono do Senhor. É isso que tem que sair da nossa boca.
Não pode sair coisas contaminadas que nos fazem sair. Irmãos, eu não estou falando, eu estou falando também para mim. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. O que eu falo para vocês, eu falo para mim. Por isso que eu chorei esta semana toda, por mim e por vocês. Pedi ao Senhor, Senhor, eu compreendi, mas que eles possam compreender, que eu consiga passar a mensagem, que não é uma mensagem fácil nem bonita. As pessoas hoje em dia querem ouvir bênçãos, eu quero ouvir aquilo que o Senhor pode me dar, e as orações, dá-me, Senhor, dá-me, eu quero. Mas ninguém diz, obrigado, Senhor, graças te dou, tu és grandioso, tu és bondoso. Ninguém, eu não ouço, as pessoas querem, estão com o Senhor porque querem. E nós estamos com o Senhor não é porque nós queremos nos doar a Ele, nós queremos ser dEle. A lei nos mostra a capacidade de pecar. Nós temos essa herança do nosso velho homem. Mas se a Bíblia diz que nós fomos crucificados e nascemos de novo, então temos que viver uma vida nova. No Salmo 19:11 diz assim, é um dos versículos mais conhecidos que está na Bíblia, todos conhecem. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar no coração. E não há maneira da palavra estar no coração se o povo não ora, se o povo não lê a Bíblia. Não tem maneira da palavra estar no meu coração se eu não leio a Bíblia. E eu confesso, irmão, já há uns tempos atrás eu lia muito pouco a Bíblia. Eu confesso, irmão, já bem pouco atrás eu não tinha noção da importância da oração. Tinha que ser buscar com mais intensidade e ainda eu começo a entender que eu preciso ainda mais. E cada dia muito mais. Porque os dias que vêm pela frente são dias difíceis, não são dias fáceis. E quem não buscar a Cristo nesses dias, não vai ter aquilo que o Senhor tem. Eu sei que Deus está derramando entendimento ao seu povo, à sua igreja, vai trazer cada vez mais discernimento do Espírito no nosso meio. Mas para isso, para termos discernimento do Espírito Santo de Deus, precisamos buscar a Deus todos os dias. Precisamos buscar a sua palavra todos os dias. Eu quando estou embaixo, às vezes, eu fui trabalhar ontem, eu estava cansado, estava moído, mas eu fui trabalhar e eu pedi, Senhor, dá-me uma palavra. Eu abri a Bíblia e lá apareceu a palavra e obrigado, Deus, porque tu dás força ao cansado. Tu dás força, Senhor. O Senhor nos renova a cada manhã, gente. Mas precisamos buscá-los. Precisamos buscar o Senhor com ardendo. Precisamos tirar a cinza velha, como está lá em Mateus. Mateus é dos evangelhos que eu mais gosto, porque Mateus fala para um povo judeu que conhecia a palavra. Mateus escreveu o livro para um povo judeu, para um povo crente. Marcos não, e Lucas também não, mas Mateus escreveu para um povo que conhecia a palavra de Deus. Eu estou aqui a falar para um povo que conhece a palavra de Deus. Então, o segundo ponto no ministério de João Batista é o arrependimento, gente. É o confronto ao pecado. No Salmo, dos mais conhecidos, também Salmo 1, verso 1 e 2, vocês vão entender. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita dia e noite. Nesse salmo a gente vê que tem 3 ações. Ele está andando, diz que ele está andando, mas ele não para e nem se assenta. Então, o pecado também evolui da mesma maneira, mas no sentido contrário. Ele está andando, aí ouviu uma coisa assim, ele parou. Parou, depois de parar, aí sentou. Pecou contra o Senhor. Deu ouvidos ao pecado, deu ouvidos ao diabo. Esse salmo mostra claramente também a evolução. Se a gente olhar o salmo, o que o Senhor nos manda fazer, está lá, e diz que como é o povo de Deus, que não se assenta,
não para de caminhar e continua. Mas se nós fizermos ao contrário, se olhar ao contrário, nós estamos vendo isso. Então não pode, a gente não pode se distrair mesmo. Hoje, dos pecados todos que me chamou a atenção, eu destaquei 2. E vou falar um pouco mais desses 2 em relação aos outros que estão no livro de Gálatas. O primeiro é a murmuração. E eu vou falar da murmuração porque a murmuração é algo terrível. Porque a murmuração racha as igrejas ao meio. As igrejas de Cristo estão a ser rachadas por causa da murmuração. Então o povo de Deus não pode ser um povo que murmura. O povo de Deus não pode ser um povo que dá ouvidos, empresta ouvido a Satanás, porque a murmuração planta sementes de ódio, planta sementes de destruição no nosso meio, planta a erva daninha no nosso meio. A murmuração tira o povo da santidade. A gente vê lá em Números, o povo ficou 40 anos por causa da murmuração, gente. E diz assim em Números 14, 27 e 29. Até quando sofrereis este mal na congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz eles, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então o murmurador morre no deserto. Aquele que murmura não alcança as promessas, não entra na terra prometida. E nós estamos caminhando para entrar. Eu quero me encontrar com o Senhor. Então algo precisa ser retirado no nosso meio urgentemente, é a murmuração. Se eu tenho alguma coisa contra um irmão, eu tenho que resolver, tenho que falar com o irmão. Se eu sei que um irmão tem alguma coisa contra mim, eu também tenho que ir a esse irmão, vamos esclarecer, irmão, vamos orar juntos, vamos buscar juntos. Se eu sei que fui ter com um irmão e o irmão até não me deu ouvido, não quis saber, quis continuar no seu caminho, eu não posso fazer mais nada. Tenho 2 opções. A primeira opção é a mais correta para mim, é se ajoelhar e orar por misericórdia de Deus na vida do meu irmão. Que o Senhor possa trazer misericórdia e revelação ao seu espírito. Possa abrir o entendimento e entender da importância de cessar as contentas do nosso meio. A gente viu lá em Gálatas. Não podemos andar. Temos que ser pessoas resolvidas, pessoas frontais, que não têm medo de resolver as coisas, que não se escondem atrás da palavra de Deus. Às vezes nos escondemos e dizemos, mas Jesus é amor. Jesus é amor. Deus é amor. Claro que é, Deus é mesmo amor. Ele me amou tanto, 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 que me livrou da morte. Deus é amor, sim. Deus odeia a morte. Jesus morreu por mim. Deus odeia a morte, como odeia o pecado. Porque o pecado nos leva para a morte. Por isso que Deus nos amou tanto, 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 que Jesus morreu, para que eu não precise morrer. Então Deus odeia o pecado. E como Deus odeia o pecado, Ele confronta os filhos que muito ama. Ele corrige para que ninguém morra, para que todos possam alcançar o objetivo, todos possam chegar a esse lugar. O segundo pecado, e esse não é um pecado que, como é que eu vou explicar, que está no nosso meio, mas pode chegar ao nosso meio se andarmos distraídos, que é o pecado da apostasia. Apostasia, pronto, para quem não sabe, é aqueles que um dia conheceram a fé e se afastaram da fé. Ou seja, eu conheço Jesus, a Letícia, o pastor Pedro, meus irmãos que estão aqui, todos conhecem Jesus, mas um dia começaram a acreditar em mentiras, em fábulas, em histórias, e muitas situações,
e se afastam da fé. Mas a apostasia, ela não chega assim de um dia para o outro, ela leva um processo, ela leva um tempo. É um pecado, então o pecado leva um certo tempo a chegar e ele evolui, como eu falei um bocado. Então ele vai evoluindo. Ele primeiramente o que vai fazer, porque Satanás odeia um povo que ora. Então a primeira ação da apostasia é destruir o altar de adoração. E tem gente aqui que está com o altar destruído, que precisa ir diante do Senhor e restaurar o altar. Tem gente aqui que precisa ter um altar de adoração com o Senhor. Tem que ter um altar de oração com o Senhor. Então Satanás, a primeira coisa que ele faz, esse espírito maligno, é destruir o meu e o teu altar de adoração. Fazer acreditar que orar é pesado, orar é religioso, orar não é preciso, orar não vai resolver nada. E então as pessoas deixam de orar e buscar a oração. E a gente fica triste, porque realmente a gente vê que pessoas não se envolvem quando há oração. Parece que, não sei, tem receio, tem medo, tem vergonha. Não é. Deus não quer orações elaboradas, cheias de palavras bonitas. Deus quer ouvir o teu coração. Deus quer o teu coração. A oração mais simples. Não precisa de nada grandioso, elaborado. É bom a gente conhecer a palavra de Deus e orar sobre a palavra de Deus, claro que é. Mas o Senhor ouve um coração simples e contrito aos seus pés. Então nós precisamos não deixar o inimigo destruir esse altar de adoração. O inimigo vem primeiramente trazer sonolência a cada um de nós e fazer acreditar que não é importante. Ele substitui a oração por entretenimento, diversão, Netflix, jogos, certo? Tanta coisa nesse mundo para nos distrair. Tanta coisa que nos rodeia. Esse mundo aí fora, a gente sai na rua, já fica distraído. Dentro da igreja, até dentro da igreja conseguimos estar distraídos. Quando a palavra é ministrada, muitas vezes estamos distraídos. E a palavra, ela não lançada, ela não volta atrás. Ela é lançada uma vez. Estão destruindo o fogo do altar de Deus. E disfarçando o fogo do altar de Deus, nós podemos estar aqui na igreja e ter esse sentimento dentro de cada um de nós. Eu senti que há tempos atrás eu estava assim. Eu senti que eu andava distraído. Eu senti que não havia fogo no meu coração. E me arrependi diante de Deus. Porque é preciso pôr fogo dentro do nosso coração. É preciso ter tempo de devocional com Deus. É preciso fazer um esforço. E nada é conquistado sem esforço, gente. Tem que trabalhar todos os dias para que o salário caia na conta. Tem que levantar cedo. E será que consegue levantar cedo? Eu desafiei meus irmãos na sexta-feira, levantem 1 hora mais cedo antes de trabalhar e ponham tudo diante do Senhor. E fiz um desafio ainda mais a eles. E disse assim: fechem os olhos, fiquem 5 minutos em silêncio diante do Senhor. Vão ver o Espírito Santo a falar e a direcionar cada um. E mostrar que Ele é tão bom. Mostrar que Ele nos consola. Mostrar que Ele nos perdoa, que Ele nos redime. Como Paulo diz, miserável sou. Quem pode, senão Deus? Quem pode, senão o Espírito Santo? Mas para isso, a gente tem que ter vida de oração. Tem que buscar Deus em oração. Tem que estar aos pés do Senhor todos os dias. Não é só quando eu preciso ou quando as coisas estão mal. É todos os dias, gente. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 7, diz assim: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavras, que por epístola ou de nós, ou o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia
e se manifeste ao homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu não sei se vocês conseguem ver que a apostasia já está instaurada neste mundo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo que a gente vê as igrejas no nosso meio vazias, porque as pessoas não querem a palavra que traz conserto. As pessoas querem coisas boas, não querem ser confrontados pela palavra de Deus. O confronto da palavra de Deus nos traz conserto, porque a palavra de Deus, ela nos alinha. E eu hoje orava ao Senhor e dizia: Senhor, essa palavra é difícil, Senhor. E o Senhor punha no meu coração e dizia: que importa mais, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? E eu tomei uma decisão. Desde sexta-feira eu tomei essa decisão com convicção no meu coração. Custe o que custar, eu vou obedecer ao Senhor Deus. Se tiver palavras difíceis para dizer, e elas estão biblicamente respaldadas, eu vou os dizer. Tudo que tiver na palavra do Senhor, que seja para edificar a vida do meu irmão, eu vou dizer. Não posso me calar, porque se eu me calar, eu mesmo digo a vocês, se vocês virem alguma coisa errada em mim, podem dizer. Eu falava antigamente, eu ouvia, uma vez falei com um irmão que se desviou do caminho de Cristo e disse assim para ele: tu não tens que olhar para quem está pregando a palavra de Deus, que o pregador, ele só é um instrumento do Senhor para levar a palavra de Deus. Ele está plantando a semente, mais nada. É homem, é falho, é pecador, realmente. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos ministros do Senhor, somos sacerdócio, santo povo eleito do Senhor. As pessoas têm que olhar para si, nós temos que ser exemplo, sim. Temos que ser exemplo, sim, todos os dias. Eu não quero ser aquele Alcides do passado. Eu tenho que ser exemplo no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo onde eu moro, eu tenho que ser exemplo dentro da minha casa, eu tenho que ser exemplo na igreja, porque as pessoas olham para mim, eu queira ou não, as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para o pastor Pedro. O pastor Pedro tem que ser exemplo a todo tempo, porque as pessoas vão olhar para o pastor Pedro. Entendem o que eu quero dizer? A palavra de Deus nos chama como ministros do Senhor a ser exemplo em tudo que nós fazemos. Tudo. Tudo. Perdoar, amar, abraçar, ser justo, ser correto, ser íntegro, ser verdadeiro, ser transparente. E tirar do nosso meio tudo aquilo que nos contamina, que nos destrói, que nos tira da presença de Deus. É o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, se eu sou parte do corpo de Cristo, eu represento Cristo na terra. Cristo está nos céus e eu represento aqui. Eu estou representando bem a Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador. Nós estamos representando, eu quero fazer melhor ainda. O que eu faço ainda é muito pouco. E mesmo que eu queira fazer, eu nunca vou poder, porque é a sua graça. Eu não merecia, como Paulo disse, miserável eu sou. Todos nós somos miseráveis sem Cristo. Não tínhamos como. Porque Ele veio, foi Ele que foi apontar. Esse sim é o meu filho amado, esse é o escolhido, esse não tem pecado, é santo. Eu não, eu preciso de Jesus. Mas ao mesmo tempo que reconheço que preciso de Jesus, que sou pecador, que careço da sua glória a cada manhã, preciso renovar o meu entendimento a cada manhã, preciso me arrepender a cada manhã diante dele, eu também reconheço que eu tenho que fazer mais, porque as pessoas olham para mim. As pessoas olham para mim. Eu, uns anos atrás, quando eu falava tanto de Jesus lá no trabalho, falava, e
A palavra não entrava. Por quê? As pessoas não estão olhando para a palavra, estão olhando para quem tu és, aquilo que tu fazes. E um dia estava falando, e teve uma pessoa que disse assim para mim, quando eu me alterei, que eu tenho um temperamento, parece ser uma pessoa calma, mas eu tinha um temperamento um bocado explosivo. Tenho vindo a melhorar, mas ainda preciso melhorar nessa área, que é o domínio próprio. E, como diz a palavra, saltou a mola. E quando saltou a mola, a pessoa que nunca acreditou em Jesus disse assim para mim, olha Jesus. Elas olham para nós. Elas olham. Faz alguma coisa de errado lá onde tu trabalha, se as pessoas não vão dizer logo, onde está Jesus? Então as pessoas olham para nós. É certo que a gente não tem que se afastar da congregação porque o Alcides pecou. Não, vocês têm que, a autoridade de Cristo Jesus, chegar no Alcides e falar, Alcides, olha, o que isso que tu fizeste, isso, não é bacana, não é legal, vamos consertar, na boa. Vamos orar ao Senhor, que o Espírito Santo venha e traga, revela e me conserte, que me redime, porque eu quero alcançar aquele lugar. Eu quero que vocês alcancem aquele lugar, que ninguém se perca. A terceiro ponto do ministério profético de João Batista, que eu já falei nele, que é apontar para Cristo. Nossa vida realmente aponta para Cristo. Aquilo que nós fazemos aponta em direção a Cristo. O caminho que eu estou andando mostra que eu ando com Cristo. A palavra diz que nós estamos crucificados com Ele. A palavra diz que nova vida nós temos com Ele. Eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente pode afirmar isso com toda segurança e clareza? Eis que Cristo vive em mim. Tem que ser o nosso pensamento diário aqui na mente. Porque o pecado vem na nossa mente, é fácil. Nossos olhos, Bem, chegou aqui na mente. O coração está vazio de Deus. O pecado entra fácil, gente. Povo que não ora é um povo sem poder. Povo que não busca Deus é um povo sem poder. Povo que não lê a Bíblia é um povo sem poder. Não estou a falar de sermos poderosos, é ser cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. E cada vez mais a urgência desse mundo chama, grita mesmo, como João Batista gritou no deserto. Arrependei-vos, é chegada a hora, preparai o caminho do Senhor. Estamos já preparados o caminho do Senhor como igreja? Essa é a minha pergunta. Eu, Alcides, estou a preparar o caminho do Senhor como servo de Deus? É a pergunta que eu me fiz essa semana toda. Senhor, o que eu preciso me consertar? Cada um sabe aqui. Não preciso, eu li aqui uma lista de pecados, mas todos conhecem a lei, todos conhecem a palavra de Deus e sabem o que é certo e o que é errado, porque conhecem a palavra de Deus. Então, se conhecem a palavra de Deus, tem que andar sobre a palavra de Deus, tem que andar em obediência à palavra de Deus. Não podemos negociar por coisa alguma. E muitas vezes nós negociamos por uns momentos de prazer, por uns momentos de alegria, e estamos logo fora do caminho do Senhor. Em Mateus 3, vou ler de novo, porque... E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Hoje Deus está mudando o nosso entendimento, está nos levando a outro lugar, está nos levando, levou a mim durante essa semana, a esse deserto, que eu preciso muitas vezes ir, e eu peço carinhosamente a cada irmão meu, que tem um desejo de ir nesse deserto, não é um deserto de dor, um deserto do sofrimento, é um deserto de busca, de ter um encontro real com Deus. E a gente só pode ter um encontro real com Deus se o buscar. Não temos como a gente vir
ao domingo à igreja, ouvir a palavra, somos abençoados, somos crentes, mas não buscamos durante a semana. Esse mundo continua andando de uma maneira que a gente vê que anda. E a voz continua clamando do deserto, chamando a cada um de nós ao arrependimento, chamando a cada um de nós a endireitar o caminho, a preparar o caminho para o Senhor, que Ele está voltando. O Senhor já está de pé no trono, está prestes a vir, gente. Vocês não conseguem ver? Não conseguem ver o que está acontecendo neste mundo? Não conseguem perceber que o Senhor já está separando o joio do trigo? Está preparando a sua igreja para subir? Não quero pôr peso em ninguém, mas é verdade, gente, eu tenho que falar. O Senhor está preparando o caminho. Nós temos que preparar o caminho. Pergunta, estamos a preparar o caminho? Estamos a fazer o que o Senhor nos chamou para fazer? Queremos ser cheios do Espírito Santo? Para quê? Para que eu quero o Espírito Santo? Para que eu quero orar em línguas? Para dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, o orar em línguas é um sinal de Deus para que tu vás a todas as nações. É um sinal de Deus para que o Evangelho seja pregado a toda a língua. E a gente quer ser cheios do Espírito Santo para ser cheios do Espírito Santo. Não, o Senhor dá o Espírito Santo para que a gente cumpra o chamado de Deus. Há uns tempos atrás, eu fugia do meu chamado, daquilo que Deus estava preparando para mim, porque eu não queria de maneira nenhuma responsabilidade nem compromisso, porque eu sei que as coisas de Deus já são sérias. E estava com medo, tinha receio, até que eu cheguei a um ponto e entendi que não tem como. Não tem como, gente. Todos aqui têm um chamado de Deus, todos têm uma missão de Deus, todos têm que andar nesse caminho, não tem como se distrair com as coisas desse mundo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não vivo mais eu. Não vivo mais eu. Não vive mais Letícia, não vive mais Pastor Pedro, não vive mais Malena, não vive mais Josué, Jonatas, Juliana, Ana Laje, Anabela, Maria do Céu, desculpa, irmã, Ana Laje, Alcimar, Vitor, Diogo, João, Lucilene, não vive mais. Cristo vive em nós. Tem que ser esse o entendimento. Cristo vive em nós. Então, se estamos crucificados em Cristo, a cruz tem um significado. A cruz, e eu estou crucificado em Cristo. Se eu estou crucificado em Cristo, o madeiro está aqui por trás de mim, na minha cabeça, não está? Está aqui o madeiro, não está? Não tem como eu virar e olhar para trás. Tu está crucificado em Cristo. Agora não vives mais tu, mas Cristo vive em ti. Tem que ser esse o nosso entendimento. Tem que mudar, a nossa mente tem que ser renovada a cada manhã, com essas palavras do Senhor. Claro que é um processo, como Paulo diz, que temos que retirar as vestes velhas e as novas, mas temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar como igreja. O quarto ponto de João Batista, o apontar profético de João Batista, nos chama na coerência de vida. Já falei um pouco disso, mas chama-nos a viver a vida de Cristo. Chama-nos a ser coerente aquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Aquilo que cada um de nós fala é aquilo que nós vivemos. A gente fala de Cristo. A gente tem Cristo no nosso coração, a gente vive a vida de Cristo todos os dias, ou não? Eu tenho dias que é difícil. Daí a misericórdia do Senhor a cada manhã. Daí a importância do arrependimento a cada manhã. Daí a importância de reconhecer que somos pecadores a cada manhã. Daí a importância de endireitar as veredas do Senhor a cada manhã. Daí a importância de consertar com o teu irmão a cada dia.
Daí a importância de ter o coração limpo, as mãos limpas, para andarmos realmente com o Senhor. Só através de Jesus nós temos os nossos pecados perdoados. Ninguém era merecedor. É pela graça do Senhor que nós nos reunimos. E é por essa graça maravilhosa que nós vivemos cada dia. E eu quero pôr um desafio aos meus irmãos. Um desafio carinhoso. Um desafio que vai mudar vidas, se quiserem serem mudados. Isso, porque Deus não força ninguém a coisa alguma, muito menos eu. Mas eu vou fazer o desafio na mesma. Quem quiser o fazer, que o faça. Quem não quiser, eu continuo orando para que faça. O Espírito Santo, a nossa ministra Letícia veio. O Espírito Santo ele é lindo, ele é maravilhoso, ele nos enche a cada manhã. E a nossa irmã Letícia ministrou sobre o rio. E eu quero que a Letícia ministre mais sobre o rio aqui, suba daqui a um bocado e cante sobre esse rio que jorra do trono de Deus, que nos faz transbordar da presença de Deus, da alegria de Deus, e enche nos nossos corações da palavra de Deus. Esse rio de Deus nos faz um convite a entrar no rio. Tem uma palavra, agora não me lembro onde é que está, que diz que a gente anda e ela está pelos tornozelos, depois pelos joelhos, até a gente ficar submerso. E quando a gente fica submerso por esse rio que jorra do trono de Deus, nós perdemos o controle, porque não temos pé. Quando estás no rio, se não sabes nadar, então ainda pior. Tu perdes o pé, tu não tens mais controle. Tu vais para onde o rio te leva. Tu vais para onde o rio quer te levar, não para onde tu queres ir, mas é para onde o rio quer te levar. E muita gente não quer andar com Deus porque tem medo. E eu tinha medo. Onde é que esse rio vai me levar? Onde esse rio vai levar o Josué? Onde esse rio vai levar a Ana Laje? O Vitor. E eu entro nesse rio e de repente eu perco o pé. Já não consigo, já não tenho controle. Quem comanda é o rio. Mas o rio é tão maravilhoso que eu tenho consciência de tudo. Eu não perco a minha consciência. Deus nos dá a nossa consciência. Ele não nos tira a consciência quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Quando a manifestação da glória dele nesse lugar, como nós já vimos tantas vezes, ele não tira a consciência de ninguém. Se tira não é de Deus, gente, mas se o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém e nos mostra, confronta com o nosso pecado, confronta com aquilo que precisamos ser consertados. Docemente o Espírito Santo vem nos mostrando aquilo que eu preciso mudar a cada dia. Aquilo que a Anabela precisa mudar todo dia. A Juliana, o Jonatas, a Lucilene, o Diogo. Eu amo muito vocês. Nós estamos a caminhar juntos. Então temos que manter juntos porque somos corpo de Cristo. E o corpo não pode, imagina, o Alcides é o pé direito, a Malena é o esquerdo. O pé direito vai para a direita, o pé esquerdo vai para a esquerda. Não dá. Não vai funcionar bem. O corpo tem que andar unido e andar todos na mesma direção, debaixo do Espírito Santo de Deus. E Deus só pode fazer isso se a gente quiser. Só depende de mim, depende de cada um, não depende de mais ninguém. Depende do teu querer e do meu querer. Em Hebreus 12, 1-14, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suporta tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resisti até o sangue combatendo contra o pecado,
Já vos conhecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filhos meus, não desprezeis a correção do Senhor. Não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais correção de Deus, vos trata como filhos, porque o filho a quem o pai corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos feitos participantes sois, então bastardo e sois bastardos e não filhos. Além tivemos nosso Pai, segundo a carne, para nos corrigir, e a nós reverenciarmos, e não nos sujeitamos muito mais ao Pai do que o Espírito para vivermos. Vou parar por aqui. O Senhor Deus corrige aquele que muito ama. Eu sou grato ao Senhor quando o Espírito Santo me convence do erro. Eu sou mesmo grato ao Senhor quando Ele mostra o meu pecado. E eu posso ter a oportunidade de corrigir o meu pecado e o meu erro. E nós, como irmãos em Cristo Jesus, temos que dar oportunidade uns aos outros de nos consertarmos. Temos que dar oportunidades a nós mesmos de buscar a palavra de Deus, de entender que precisamos andar nesse caminho novo e renovar a nossa mente a cada dia. Há uma voz que continua clamando no deserto, desafiando a viver a mesma realidade. A voz de João Batista continua até hoje. A voz que clama no deserto: arrependei-vos. Eis que é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu queria chamar a minha irmã Letícia. Convido cada um a ser a voz que clama do deserto. Convido cada um a se humilhar diante de Deus. O mundo aí fora fala assim: aqueles que são humilhados serão exaltados. É uma mentira. A Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz: aquele que se humilha diante do Senhor. Aquele que se humilha diante do Senhor. Então, a gente, para ser consertado, a gente tem que ter esse entendimento. Há que haver um mover. Obrigado, Diogo. Tem que haver um mover e um desejo de chegar ao altar. Quando a gente diz assim: olha, o altar está aberto. Quando a gente diz o altar está aberto, não é que a gente quer aqui toda a gente na frente do altar, não. A gente diz: o altar está aberto porque eu sei que aqui está a presença do Senhor. O altar está aberto porque o altar é lugar de reconciliação com o Senhor. O altar está aberto porque o deserto da Judéia está aqui e o Senhor Jesus está aqui e quer tratar o meu e o teu coração. Quando eu digo o altar está aberto, eu estou dizendo que é preciso, no mundo espiritual, naquilo que eu creio, dar passos. Há coisas que só o movimento natural vai refletir o espiritual. Então, se tu tens desejo mesmo de ser transformado pelo Senhor, viver uma vida de arrependimento diária, renunciar o pecado, ou seja, ser uma pessoa que renuncia aquilo que é errado e andar com o Senhor Jesus, se tu tens gratidão por esse Deus maravilhoso que foi aquela cruz e morreu por ti, por mim, pelos nossos pecados, para que pudéssemos, porque ninguém era merecedor. Se tu estás nessa situação, eu reconheço, eu mesmo vou ser o primeiro a que me ajoelhar, porque eu preciso a cada manhã do Senhor. Eu preciso a cada dia do Senhor. Eu não tenho como. Gente, não tem outro caminho senão o arrependimento, reconhecer que nós precisamos, que temos que andar com Deus. Então eu convido cada um dos meus irmãos a viver esse arrependimento que gera transformação, viver um arrependimento genuíno, não um arrependimento: olha, hoje eu faço e amanhã estou fazendo a mesma coisa. Deixar de lado aquele pecadinho de estimação, aquele que ninguém vê, aquele pecado oculto, porque esse ainda é o pior. Aquele que está oculto, que ninguém sabe, que ninguém vê. Mas Deus sabe todas as coisas. E esse pecado pode te levar à morte, pode me levar à morte, pode nos levar à morte, pode nos separar de Deus.
Então, hoje eu convido meus irmãos a virem ao altar, convido o meu pastor a vir aqui acima abençoar o povo lindo, maravilhoso. Convido a cada um a entender a palavra que diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos vida em Cristo Jesus. Jesus nos restaura a cada manhã. Jesus nos redime a cada manhã. Mas para isso é preciso haver um coração grato, contrito diante do Senhor, reconhecendo que precisa dele a cada dia. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, te agradecer pelos meus irmãos, Senhor Deus, te agradecer pela palavra que trouxeste ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, Tu possas selar, Pai, essa palavra no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, nós possamos nos levantar, Pai, como um povo compromissado a andar na Tua palavra, Senhor Deus, sendo levantarmos como um povo, Senhor Deus, compromissado com a oração, Pai, e oro em nome de Jesus, que altares de oração sejam refeitos nas casas dos meus irmãos, Pai. Tira a cinza, Senhor Deus, tira toda a cinza, Senhor Deus, que tem trazido, Pai, e coloca uma lenha nova, Pai. Faz o fogo arder no coração dos meus irmãos, Senhor Deus, traz um tempo novo. Aviva a Tua igreja, Senhor Deus, aviva a Tua igreja através do Teu Espírito Santo, Pai. Retira tudo aquilo que não é Teu, que vem das nossas mentes, Pai, vem nos distrair, vem nos afastar de Ti, Senhor Deus. Eu oro, Pai, para cada fortaleza de mente, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Possamos ter uma mente de Cristo e andarmos em Cristo Jesus a cada manhã, Senhor. Eu Te louvo, Te agradeço por esta congregação, onde Tu me dás a oportunidade de cada manhã estar presente, Senhor Deus, e louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor Deus, porque cada manhã, Pai, eu posso ir até Ti, Senhor Deus. E pela Tua misericórdia nós não somos consumidos, Senhor Deus. Pela Tua misericórdia, Pai, eu não sou consumido, Pai, pois nós não merecíamos, Senhor Deus. Mas pelo sangue de Jesus, eu oro, Pai, que o sangue de Jesus toque cada irmão meu nessa manhã e possa trazer restauração, possa trazer um tempo novo, possa trazer a alegria do Senhor que nos renova, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa alegria possa transformar vidas, corações nesse lugar, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo que tem sido, Pai, tropeço na minha vida e na vida dos meus irmãos caia por terra, Pai. Eu oro em nome de Jesus que se levante um povo compromissado, como diz a Tua palavra, um povo santo, eleito, sacerdócio real do Senhor, que anda segundo a Tua boa vontade, Pai. Que deseja ter uma mente transformada pela Tua palavra, Senhor Deus, que deseja ser tocado por Ti nessa manhã e deseja uma vida nova contigo, Pai. Renascer e andar contigo, Senhor Deus, é o nosso compromisso, Pai. Tira do nosso meio aquilo que é engano, aquilo que é distração, Pai. Abre os olhos espirituais do Teu povo, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo em cada um, Pai. Renova-nos, Deus, nessa manhã, é o que eu oro, no nome de Jesus, Senhor Deus. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor Deus, e Te peço a Tua bênção sobre este povo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai.